Olha o tamanho do carrinho. Zip que me deu. Zip que me deu. As pessoas que estão chegando, a gente está dando só mais 2 minutinhos, mas que nesse momento vocês já possam ir sentindo um pouquinho dessa música. Eu gosto muito desse mantra. Todos conseguem ouvir a musiquinha? Se chama mantra acalmar a mente. Então já deixo aqui para vocês esse convite, para que a gente possa acessar lugares que provavelmente a mente já não vai deixar, né? Então que a gente possa sentir a música nesse momento, ouvir a música e sentir cada notinha da música, tá? Para a gente conseguir acalmar nossa mente, para que a gente possa adentrar esse universo. Então vamos dar início, né? Já são 4h10, para que a gente possa honrar o nosso horário, né? Vou deixar bem baixinho aqui, para não atrapalhar. Bom, bem-vindos todas, bem-vindas, sintam-se abraçados e acolhidos nesse evento. É a 5ª edição do Day Off da Família. É um evento muito especial para mim. Nasceu em 2016, com a proposta de homenagear, a princípio, a mãe, por isso que ele acontece no mês de maio. Mas já aconteceram 2 anos e eu acho que, por coincidência ou não, a 3ª edição que eu estava com o Léo, ele também não aconteceu em maio. E essa 5ª edição, mais uma vez, ele não está acontecendo em maio. Mas com o passar dos anos e, obviamente, com o meu movimento interno e com tudo que o Instituto Somos Pais se tornou, eu digo que hoje o Day Off ele é para homenagear a família, a entidade família, e todas as suas configurações, né? Então, essa unidade família, ela é homenageada da minha parte, sempre com queridos parceiros. Esse evento ele é apenas uma vez no ano. Algumas pessoas ficam sempre com o desejo de ter mais. A gente já trabalhou com bastante assuntos. Então, eu sou Jéssica, sou fundadora do Instituto Somos Pais, um Instituto de Educação Integrativa. Nós trabalhamos com essa combinação integral do ser humano, em que há 2 anos, mais ou menos, me foi apresentado esse universo, não apenas da educação, não apenas desse lugar da educação empática, mas olhando para todas as profundezas que estão por detrás da educação. Então, enquanto Instituto Integrativo, a gente olha esse ser integral, né? O corpo, a mente e a sua alma. Então, hoje a gente está trabalhando de uma forma extremamente integral, com o olhar de uma terapia sistêmica e também de uma terapia espiritual. Hoje o nosso tema é como construir vínculo nas relações. Estou muito feliz de estar aqui com o Léo. Para quem não conhece, eu faço aqui as honras de apresentar, né? É comunicólogo, mestre em linguística aplicada, educador e facilitador sistêmico. Ele tem um baúzinho com muitos recursos sistêmicos, é constelador, é diretor fundador do Instituto Alegria, e esse ano, como uma novidade, né, coautor do livro Direito 4.0. Seja muito bem-vindo, sinta-se também muito abraçado e acolhido, sinta-se literalmente em casa. Eu agradeço muito o seu tempo e a sua energia aqui em mais um Day Off. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos, a todas, né? Eu posso falar todo no feminino, porque obrigado a todas presentes, que bom.
Sinto muito de não termos mais homens. Eu sempre vou, em todos os momentos que eu vi, sempre nessas apresentações, desses inícios de grupos, eu sempre faço questão de bater nessa tecla de quanto seria bom se a gente tivesse mais equilíbrio entre homens e mulheres, né? Ótimo ter vocês mulheres, não, vejo que vocês são fundamentais. Agora precisamos que os homens apareçam, né? Precisamos de mais homens nesses grupos, né? E aí eu sempre coloco isso. Quando tem homens no grupo, eu falo parabéns para os homens que tiveram a coragem de estar aqui. Bruno é um deles, que eu não sei porque não está aqui, mas que já fez a formação comigo. Pena. Mas ele merece parabéns também porque ele é movimentado nesses aspectos, né? Mas obrigado pelo convite, Jéssica. Obrigado a vocês, mulheres que estão aqui presentes. Eu me honro de poder estar aqui dando a minha parcela de contribuição para esse tema que é a minha maior especialidade, talvez, né? Esse olhar para o vínculo, para os relacionamentos. E é uma alegria poder estar aqui com vocês e em mais um Day Off, dessa vez online aqui, fazendo o que é possível dentro da pandemia, dentro de tudo que a gente está vivendo, mas é importante que aconteça, né? E que continue acontecendo a cada ano. E sempre estarei disponível para dar a minha parcela de contribuição aí, olhando sempre com muito carinho para o futuro, para as crianças e para as próximas gerações. Obrigado, Jéssica. Nós temos que obedecer os recursos, né, que essa Casa Terra nos oferece. Então, nós estamos aqui nesse movimento online. A princípio, eu tive o meu primeiro movimento foi de esperar para fazer esse trabalho presencial, mas confesso que vendo um post exatamente do seu lançamento do livro, quando eu vi a sua participação nesse livro, foi muito forte, que eu falei, nossa, mas a gente tem que usar os recursos que a Terra nos dá. Então, se nós temos o online, vamos fazer. Vamos fazer, claro, com certeza. E aquele post foi que me trouxe o tema. Então, eu sempre gosto muito de falar para as pessoas o quanto que a gente precisa estar disponível, né? Assim, se colocando sempre nessa postura de estar disponível, porque os recados, as mensagens e tudo chega até nós. Então, eu falei, nossa, eu preciso falar de vínculo. E não pode ser uma outra pessoa, senão uma pessoa que eu sinto uma verdadeira alma e uma essência de puro vínculo, né? Algumas pessoas estão aqui através do Instituto Alegria, com certeza já te conhecem. Quem está vindo aqui através do Instituto Somos Pais já está apaixonado porque viram o seu Instagram, já falaram comigo e ficaram muito apaixonados. E eu falei, vocês não vão acreditar na potência dessa alma caridosa que é e que não está parando, sempre um workshop atrás do outro. Bom, o meu desejo para que vocês estejam aqui é que vocês saiam ao final desse encontro com uma percepção, digamos que mais aguçada. Que a gente possa deixar reflexões e fomentar vocês. Eu apenas como uma mera facilitadora, um instrumento. Tenho certeza que Léo também como um instrumento, como facilitador, para que vocês saiam com essa autopercepção, no mínimo, super mexida, né, com muitas perguntas. Eu jamais ocupo o lugar do certo e errado. Quem está comigo sabe que eu sempre falo isso. Não me coloque nesse lugar da minha palavra ser a certa. Eu não acredito no certo e no errado, na teoria que um fala e na teoria que outro fala. Mas aqui nós vamos dividir percepções. Então, Jéssica, ela tem percepções sobre vínculo. Jéssica, ela traz com ela percepções e que eu vou dividir aqui com vocês. E eu tenho certeza que Léo também vai dividir as percepções dele. E uma coisa é muito certa. Enquanto a gente está aqui nesse movimento de trazer a nossa percepção, ela vai estar sendo passada com verdade, né? Com a entrega. É estar aqui fazendo todo esse movimento. Então, eu desejo que vocês realmente saiam ao final dessas 2 horas com essa autopercepção, eu diria que muito aguçada, né? Muito mexida. Algumas pessoas falam, meu Deus, estou saindo muito mexido, e eu realmente espero isso. Alguns avisos antes, tá? Da gente começar propriamente o conteúdo. Só para lembrar, o nosso horário é até às 18 horas. Nós vamos deixar, eu pretendo deixar uns 30, 40 minutos no final, para a gente estar respondendo colocações, para a gente estar refletindo. Eu também não gosto desse lugar de perguntas e respostas, né? Eu sempre falo perguntas e reflexões.
Então, uma pessoa faz uma pergunta e eu vou colocar a minha percepção e nós vamos refletir juntos. Então, para quem não conhece aqui o chat, né, aqui embaixo vocês têm o chat. Vocês podem estar colocando à medida do que eu vou falar, à medida do que o Léo também vai estar falando. Vocês podem já ir anotando, né, as perguntas aí no chat. Se quiser direcionar, fiquem à vontade. Pode colocar no iniciozinho da pergunta, né, caso vocês queiram direcionar. Vamos tentar trazer 20 minutos, eu espero que 20, 30 minutos no máximo, né? Cada um que está aqui como um instrumento, né, da reflexão, para que a gente deixe para vocês o final. Fiquem à vontade, fiquem num lugar confortável, sentados, deitados, fiquem à vontade. Se a câmera te fere, fiquem à vontade, então, para ficar sem a câmera. Se quiser ficar com a câmera ligada, com a câmera desligada, né, fiquem à vontade. Fiquem com um papelzinho e uma canetinha do lado, por favor, porque eu vou iniciar justamente pedindo já um exercíciozinho que vai precisar de um papelzinho, de uma caneta ou de um lápis. Então, por favor, que vocês providenciem, né, esse papel e essa caneta. Sobre o microfone, Léo já falou no início, né, para que a gente possa não ter tanto barulho, né, acontecendo. A gente vai deixar eles desligados. A câmera também, vocês fiquem à vontade, tá bom? Bom, então eu vou começar o nosso conteúdo. Espero que esteja todo mundo com papel e caneta na mão para a gente começar, tá? Em alguns momentos, eu vou tirar o olhar aqui de vocês, porque eu vou olhar para o rostinho de vocês, tá? Que está aqui na tela do computador. Então, eu vou pedir para que vocês escolham uma pessoa aleatória. Olhem para os rostinhos das pessoas. Se nesse momento as pessoas que estão com a câmera desativada se sentir confortável, ativem, por favor. E eu vou pedir para que vocês escolham e vocês façam um desenho. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês desenhar essa pessoa. Qualquer pessoa. Estou vendo agora que Camila chegou, Dani chegou. Um beijo em todas, fiquem à vontade. Olá, Isa. Escolham. Isa que botou a câmera. 2 minutinhos eu vou dar para vocês. Tá? Tem algumas pessoas de câmera desativada, quem quiser ativar. Danúbia, linda, deusa, linda. Gratidão de você estar aqui. Então, vamos lá escolher uma pessoa, bata o olhinho em uma pessoa e desenha esse rostinho dessa pessoa. Tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês trazerem esse... Não se preocupem, vocês não vão mostrando o desenho. Eu apeito. Faça um desenhinho da pessoa. Você falou do Bruno? Bruno entrou. E viva o masculino, né? Quem chegou depois e por acaso não ouviu, Paula, estou te vendo aqui. Vocês estão fazendo uma atividade de fazer um desenho. Escolhe uma pessoa, olha para o rostinho dessa pessoa e faz o desenho da pessoa. Vou dar mais 1 minutinho. Qualquer pessoa. Pronto. Conseguiram? Todo mundo? Desenho rápido. Uma pessoa quer levantar a mãozinha para partilhar o que sentiu ao fazer esse desenho? Alguém levanta a mãozinha, alguém partilha como foi essa experiência, o que é que vocês sentiram? Ou colocam no chat, né? Alguém quer falar? Oi, tá me ouvindo?
Diga, minha linda. Eu desenhei a Ayana. Na hora, a Ayana me remeteu, né, que eu tenho, minha irmã chama Ana Maria. Aí quando vi a Ayana, que estava ali a primeiro eu senti, voltei à questão dos vínculos, algumas questões aqui. E depois eu fiz um desenho rapidamente, né? Porque eu O que estava você sentiu? percebendo tudo. Que eu preciso rever muitas coisas na nossa relação, né? Como Foi irmã. fácil esse desenho? O Fazer desenho em si, assim? sim, porque eu comecei a observar. Eu olhei a Ayana, né? Embora eu tinha um sentimento, um momento assim que eu vim nessa disposição de entender mais sobre os vínculos, né? Então a gente vai fazer agora uma outra, digamos que a parte 2 desse mesmo exercício, tá? A gente agora vai escolher, pode ser até a mesma pessoa, tá bom, gente? Pode ser a mesma. Ou uma outra pessoa. E nós vamos fazer de novo esse desenho. Ai, mas como assim? A gente vai desenhar de novo o rosto da pessoa? É. Só que o primeiro minuto, você não vai desenhar. No primeiro minuto, você só vai olhar. Só olha. Escolhe a sua pessoa e olha para ela. Fica só olhando. Começa a observar como ela respira. Começa a observar como ela está sentada. Se gesticula a mão. A forma que pisca os olhos. Observa se tem alguma inquietude presente. Só observa. Vai observando e vai respirando essa pessoa que você está olhando. Aí agora você desenha essa pessoa. Todo mundo já fez? Uma coisa a mais. Todo mundo acho que já desenhou, não é? E agora, quem quer partilhar essa experiência? Alguém quer levantar a mãozinha? Não sei se vocês conhecem esse recurso, mas aqui tem o levantar a mãozinha, tá? Vocês podem estar levantando. Alguém levantou a mãozinha, acho que foi a Angélica. Peraí. Deixa eu ver se eu... Opa, tirei o seu mudo. Ok, O que alô? você sentiu? Você me ouve? Sim, muito bem. Então, eu tive uma dificuldade que a imagem, ela pulava de lugar, sabe? Eu perdi a imagem. E eu senti que o que me atraiu nessa pessoa permaneceu. É assim, ela me transmite força, me transmite alegria. Posso mostrar o desenho? Sim, se você quer mostrar, fica à vontade. E na segunda parte eu vi um pouquinho mais de detalhes, mas Sim, claro que eu não consegui ser fiel à beleza dela. Aqui é número 1 e 2. Qual é o nome da pessoa? Essa com a letra P. Patrícia.
Foi mais fácil fazer o segundo desenho? Acho que sim. Eu estava mais perto dela, né? De memória, porque eu não vi o rostinho dela. Ele pulava. Obrigada. Estava mais perto, eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, é uma brincadeira bem simples, mas que a gente tem muito conteúdo aqui por detrás para a gente conversar. Né? Gostei quando a Angélica falou mais perto. Achou mais fácil, né? Estava mais perto. Para falar de vínculo, eu acho que existem duas palavras que me conectam, tá? Então, qual é a minha percepção de vínculo? Existem duas palavrinhas que elas vão fazer uma verdadeira fusão com vínculo. O que é que muda nos desenhos? O que é que muda? O que é que mudou do primeiro para o segundo desenho? Talvez algumas pessoas já tenham percebido que no segundo desenho eu fui convidada a me vincular. Porque eu já fui convidada a observar. Só observa. E o que está por detrás do vínculo? Eu sinto duas palavras. Se vocês quiserem, inclusive, desenhar para ficar uma forma só didática aqui, né? Só para tentar ilustrar. Eu gosto de brincar, né? Eu faço um círculo e eu chamo de vínculo, como se esse fosse o meu objetivo. Antes, né? Érica chegou agora, o pessoal está acessando, bem-vindos. Antes desse círculo, eu vou botar um outro círculo, tá? Onde eu vou chamar de início, que é uma palavrinha chamada de conexão. Então, eu vou ter um círculo, que eu estou chamando de início, que é a conexão. E eu vou ter um outro círculo aqui assim do ladinho, sabe? Que eu estou chamando de objetivo, que é o vínculo. E nós começamos nesse momento a iniciar a autorreflexão. Como eu estou me conectando com as pessoas? Como está a minha conexão com as pessoas? E como está a minha conexão comigo? Como eu estou me conectando? A minha autoconexão, como ela está acontecendo? Como eu me conecto com o outro? Então, a gente já começa, é como se a gente vai dando uns passinhos para trás, né? Eu gosto muito de trazer essa forma de facilitar. Para você sentir o vínculo, na minha percepção, você vai dar um passo para trás. E aí você chegou nesse lugar que eu estou chamando de conexão. Então, eu vou sentir esse lugar aqui. Conexão. Como eu me conecto comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas pulsões, com tudo que está à minha volta, como eu me conecto com o outro. E aí a gente percebe que existe ainda uma outra palavra, então eu preciso dar um passinho para trás, mais ainda. E a gente fala, nossa, mas já foi difícil esse universo da conexão, quando a gente começa a se perguntar de verdade, como eu estou me conectando com o outro? Como é a minha conexão com o meu cônjuge? Já se perguntaram? Como é a minha conexão com a minha mãe, com o meu pai e com os meus filhos? Como é? Então, esse lugar ele já começa a ter um certo peso, mas um peso no sentido de complexidade, tá? E aí eu preciso dar um passinho para trás, outro passinho para trás. E esse passinho para trás, ele é a linha que liga os meus dois círculos. Olha o círculo do vínculo, olha o círculo da conexão. E eu tenho uma linha aqui, ó. E essa linha se chama intenção. E para que vocês tragam autopercepção, né, que mais uma vez, Jéssica jamais é detentora de todo conhecimento. Eu estou também nesse universo com vocês, aprendendo. Mas a gente pode fazer um outro exercício. Vamos pensar numa relação que você teve hoje. Como foi a sua relação hoje com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai? Pensa numa relação que você teve hoje, tá?
Então, traz aí à tona a última conversa que você teve com essa pessoa. Como foi esse relacionamento de hoje? Tá recente, tá fresquinho na memória. Como eu me relacionei no trabalho hoje? Traz uma relação para sua consciência. Como eu me relaciono com meu filho? Como está essa relação com meu filho? Hoje, pensa hoje. Para que a gente consiga passear por esse universo aqui que eu estou colocando símbolos, né, de conexão, intenção até chegar no vínculo. Vamos pensar hoje, a minha relação hoje, como eu me comuniquei hoje com meu filho? Como foi hoje a minha comunicação com a minha filha, com o marido, que hoje eu só tive esses 2 movimentos de comunicação. Como é que foi? E aí a gente começa a se perguntar, eu quero me comunicar ou eu quero ser vista? Eu quero me comunicar, e vamos entender o comunicar como essa ponte da intenção. Eu quero me comunicar ou eu quero ser vista? Será que eu quero me comunicar? Ou eu quero ter as minhas necessidades satisfeitas, não é? Eu quero me comunicar ou eu quero ser obedecida? Né? Olha a relação com os filhos. Quando eu me comunico com o meu filho, eu quero o quê? Eu quero me comunicar, eu quero que ele me obedeça. Simplesmente isso. Eu quero me comunicar, eu quero que ele me obedeça. Eu quero obediência ou eu quero comunicação? Vamos começar a trazer essa autorreflexão. A intenção que está por detrás. Qual é a intenção que move a sua comunicação? Qual é a minha intenção em me comunicar? Agora, nós estamos aqui, no Day Off, falando de vínculo. E qual é a intenção de cada um que está aqui? Porque eu posso estar aqui, mas eu também posso estar olhando aqui o celular, respondendo algumas mensagens, eu estou aqui dando uma lavadinha na roupa, eu estou aqui fazendo uma comidinha. Qual é a minha intenção? Eu estou aqui, sentadinha, no dia 6 de junho de 2020, trazendo as minhas reflexões, a minha autopercepção. Qual é a intenção de estar aqui? Estou aqui ou eu estou passando por aquilo, né? Qual é a minha intenção na comunicação? Se vocês trazem para a consciência, hoje, a forma que você conversou, a forma que você se comunicou, vamos falar de relacionamento. Estamos falando de vínculo, estamos falando de relacionamento. Então, hoje, o seu relacionamento com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, quem está aí do seu lado, traz essa cena aqui para agora. Bota ela aqui na sua frente. Qual foi essa intenção por detrás dessa comunicação? Quando você se comunicou com essa pessoa, você estava querendo se comunicar, ser visto, ser notado, ser atendido, ser obedecido, ser valorizado. Vamos trazer essa reflexão da intenção. E eu quero trazer 2 teorias para a gente falar de vínculo. Não tem como falar de vínculo se a gente não trouxer aqui também a consciência de 2 teorias. Tá? A primeira teoria é a teoria da subjetividade, de Freud. Não que a gente vai sair daqui super expert no assunto, tá? Mas a gente precisa mergulhar um pouquinho nisso. Então, a primeira teoria, ele divide a teoria da subjetividade, que você vai ter 2 formas de vínculo. A primeira fórmula de vínculo, ele coloca que é uma forma individualizada. Como assim individualizada? É um verdadeiro caldeirão de afeto, de emoção, de pulsões. Eu coloco e eu tiro, eu coloco e eu tiro. E a segunda
já é um vínculo compartilhado. E nesse vínculo compartilhado é onde a psicologia tem profundo conhecimento para falar, que é onde tem as identificações, projeções, introjeções. E é preciso mergulhar nesse lugar. Porque até que ponto eu estou projetando no outro as minhas necessidades? Até que ponto eu estou projetando as minhas dores? Ou até que ponto eu estou projetando o que eu não quero? Da mesma forma que eu projeto a minha falta, eu projeto aquilo que eu tenho e eu quero que o outro também tenha. É uma espécie de atração de positivo com positivo e também do positivo com negativo. Tudo aquilo que eu estou negando em mim, tudo aquilo que eu percebo que eu tenho. Então, esse é o universo da projeção. E o universo da introjeção, eu acredito que a gente já tem até mais conhecimento, né? Das crenças, por exemplo. Muito já se fala das crenças limitantes, dos bloqueios. Então, o que é uma introjeção? Se não eu tomar como verdade absoluta aquilo que o meio me coloca. O meio vem e me fala. Deus ajuda quem cedo madruga. Tem alguns ditados populares que eu adoro trazer à consciência. Porque eu passei a minha vida ouvindo isso. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, qual é a minha percepção de trabalho? Qual vocês acham que vai ser a minha percepção de trabalho? Nossa, eu tenho que trabalhar pra caramba. A minha percepção vai ser que o trabalho tem que ser o quê? Sofrido. Não, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Ó, quem não madruga, Deus não ajuda não, hein? Aquilo que a gente toma como verdade absoluta do meio é a introjeção. Então a gente traz de novo aqui a nossa consciência. Ó. Vamos trazer a consciência, vamos trazer a nossa autorreflexão dentro desse universo que Freud nos deixou. Como eu estou me vinculando com as pessoas enquanto projeção e o quanto que eu estou me vinculando enquanto introjeção. Não são assuntos tão fáceis. Não é aqui um dia em apenas 30 minutos que nós vamos sair assim, uau! Já me reconheço, já sei tudo que eu estou projetando no outro, ó, já sei as minhas carências, já sei isso, isso e isso. Não é assim. Podemos levar toda uma vida, ou podemos levar para quem acredita enquanto almas eternas, podemos levar muitas existências para conseguir chegar naquilo que move. O que é que está por detrás dessa projeção e dessa introjeção? O que é que está por detrás da intenção? Nossa, então eu vou dar mais um passinho para trás? É possível? Eu estou no campo da intenção. Mas vamos dar mais um passo para trás. É possível. Sempre é possível. Eu acho que o que o sistêmico tem de mais lindo é que é possível muitas camadas e a gente vai sempre dando passos para trás. Vocês podem falar que é passo para frente, né? E aí a gente vai chegar no campo da necessidade. Bom, então agora eu começo a ficar de frente comigo mesma. Eu e o espelho. E quais são as minhas necessidades? Necessidades físicas, orgânicas, biológicas, emocionais, energéticas, espirituais. As minhas necessidades. Porque são essas necessidades que vai mover essas relações. Eu tenho uma necessidade de ser muito abraçada, de ter o toque, de ser muito acolhida. Então vai existir toda uma projeção para que esse outro me toque, me abrace, me diga todos os dias que eu sou linda, maravilhosa, perfeita, que me ama todos os dias. Porque eu estou nesse lugar dessa necessidade. A necessidade que também me foi dito por fora, né? Eu posso ter acessado durante a minha infância esse movimento da escassez. Então eu tomei como verdade absoluta
E eu vou estar nesse movimento da escassez, né? Então a gente precisa trazer essa autorreflexão mais profundamente, aqui, agora, todos os dias, a todo instante, em todas as situações. Quando você estiver conversando com uma pessoa, quando você estiver aí nesse relacionamento, nessa conversa, vamos trazer essa autorreflexão. Qual é a minha necessidade aqui? Qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção de estar aqui? E a outra teoria é a teoria do Lacan. Ele também traz 2 pontos dentro dessa teoria, tá? Assim como a teoria da subjetividade tem essas 2 vertentes, ele também traz 2 vertentes. E a primeira ele coloca sobre o desejo. Como 2 pessoas, como 2 sujeitos circulam o seu desejo. E ele não traz o desejo, assim como Freud, no sentido só da energia sexual, não, tá? O seu desejo. Como eu e meu cônjuge circulamos o nosso desejo. Bom, então a gente precisa entender o que é desejo. O que é que está nos motivando enquanto molas propulsoras da vida? O que é que eu desejo? O que é que eu quero? O que eu sonho? O que eu projeto? O que eu anseio? Então, como é que essas 2 pessoas circulam esse desejo? Esse é o primeiro olhar que ele traz, né? E o segundo ponto está ligado ao fracasso de você não ter a troca, né? Então, é a teoria que tem aquilo que eu não consigo compartilhar. Então, essa relação ela vai acontecer no que ele chama no fracasso de troca. Como eu vou compartilhar aquilo que eu não consigo compartilhar? Naturalmente, vocês já estão... Deixa eu aumentar aqui o som. Tá me ouvindo melhor? Porque eu recebi aqui para aumentar o som. Pronto. Então, diante dessa grande percepção que a Jéssica traz para vocês, que eu divido aqui com vocês, a gente já começa a juntar na caixinha mágica, né? A gente já começa a juntar todo esse universo. Como eu estou me conectando com as pessoas? O que está por detrás dessa conexão? A intenção. Qual a necessidade que está nessa intenção? Qual a necessidade não atendida? Né? Essa é toda uma linha de trabalho da comunicação não violenta para quem gosta, né? Tudo no ser humano ele tem uma necessidade. Eles trazem que existe uma necessidade não atendida, ou até mesmo uma necessidade também atendida, e eu vou me vincular. Me vincular no sentido do relacionar-se. Né? Para concluir, antes de passar para Léo, e fique à vontade em complementar, em ratificar, enfim, né? Fazer suas colocações, eu só quero deixar a seguinte percepção. Da nossa necessidade da autoanálise desses nossos conteúdos. O que é que nós estamos trazendo? Né? O que é que pode estar facilitando esse processo do relacionar-me? Essa autoanálise do meu conteúdo, dessas necessidades. Lembra do nosso desenho? Apenas para ilustrar. Nós fizemos o nosso vínculo, nós fizemos a nossa conexão e nós fizemos essa ponte aqui, ó, a intenção.
E é como se por detrás de tudo isso, plasmando todo esse desenho, tem a nossa necessidade. E é necessário essa autoanálise do meu conteúdo. E quando eu dividi com vocês, que vocês saiam daqui, esse é o meu desejo, né? Com essa autopercepção aguçada, é de cada vez mais trazer essa autoanálise do meu conteúdo. E principalmente que a gente tenha 3 coisas nessa autoanálise. Que a gente tenha respeito com tudo que eu acesso em mim. Eu vejo algumas iniciativas, alguns trabalhos, enfim, alguns movimentos de atendimento, uma necessidade de resposta muito rápida. E eu entendo que a gente precisa ter respeito com o nosso tempo, com as nossas questões. Respeitar cada movimento que você dá, no sentido de passinhos que você dá. Nós somos um verdadeiro universo de emoções, se é que eu posso falar assim, né? Nós somos um ser tão complexo, nós somos um mundo, vamos dizer assim, né? Dentro desse planeta Terra, nós aqui habitamos, então cada um aqui é um mundo. Então nós temos que respeitar cada passinho que a gente dá nessa caminhada. Com paciência. A casquinha da cebola, que muita gente gosta, né? Nos caminhos terapêuticos de usar, a gente não vai pegar a cebola aí no mesmo dia, tchac, 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 tchac. Então eu vou tirar uma camadinha da cebola com respeito. Será que eu já tenho essa força de tirar essa camadinha dessa cebola? Com respeito às minhas questões, com respeito aos meus movimentos, às minhas dores, né? E quando eu tiro essa casquinha dessa cebola, eu preciso ter paciência. E não partir logo para outra camadinha. Vou tirar logo outra camadinha aqui da cebola. Ter paciência para tirar essa casquinha e integrar isso que você tirou. Sentir essa casquinha que você está tirando. E a terceira palavrinha que eu deixo para que vocês façam esse casamento dessa autoanálise do conteúdo de vocês, para que isso possa promover esse caminho, né, do vínculo, esse caminho das relações saudáveis, é compaixão. Nós somos os nossos maiores mutiladores. A gente se bate, a gente se flagela assim, de uma forma incrível. Então eu tenho que ter compaixão comigo mesmo, né? Ter a paciência, ter o respeito de cada casca que eu tiro, de cada ferida que é vista, que é curada, que é sanada. E para que eu vou ter respeito, paciência e compaixão nesse meu movimento, dessa minha autoanálise dos meus conteúdos? E eu deixo aqui uma iniciativa que começou, eu acho que deve ter, não sei se uns 2 anos. Eu vou deixar mais uma figurinha para vocês, para ajudar nessa caminhada, dessa autoanálise do conteúdo de vocês. O que é que vai somar? Né? O que é que pode ajudar vocês? É uma metáfora que o Osho usa. Não sei se vocês já conhecem, algumas pessoas devem conhecer, né? Da xícara vazia. Quem quer também mergulhar nesse universo, pode ler o livro Asas e Raízes. E ele fala que a gente precisa estar com a nossa xícara vazia. Quando eu estou com a minha xícara vazia, eu vou ter conexão. Olha só. E com a conexão eu vou ter esse vínculo, né? Eu tenho a minha percepção de que a xícara vazia é me esvaziar. Só que me esvaziar não é, na verdade, me esquecer ou me anular. Não, muito pelo contrário. Me esvaziar é saber exatamente as minhas necessidades.
E eu as conheço tão bem que eu consigo dosar a minha xícara, né? Eu consigo esvaziar a minha xícara. E quando eu estou com a minha xícara vazia, como o Osho traz, né? Eu adoro essa metáfora que ele usa nesse livro. Eu acredito que nós conseguimos ter uma intenção genuína. E se a minha intenção ela é verdadeira, olha, eu falei no início da abertura aqui do nosso encontro, eu falei, tenham certeza que eu estou aqui com a minha intenção em verdade. Pode fazer sentido para algumas pessoas, que bom, mas para outras pode não fazer sentido nenhum. Tudo bem também. Mas eu estou aqui com a minha intenção genuína. E isso eu deixo para vocês com essa representação do Osho, da xícara vazia. Porque estando com a minha intenção genuína, eu consigo fazer a conexão. E assim eu consigo me vincular ao outro. Porque vínculo, para encerrar, na minha humilde opinião, vínculo é relação. Vínculo é estar com o outro. Então, que vocês possam somar na autopercepção de vocês, que a gente ainda vai provavelmente aqui debater um pouquinho mais, mas eu sinto, né? Eu sou apaixonada pelos movimentos sistêmicos que trazem sempre assim, né? Traz para o corpo, né? O vínculo, ele é estar com o outro. Vínculo é relação. Vínculo é estar com o outro. Então, que todos nós que estamos aqui, eu também, é óbvio, que eu possa a cada dia aprender a minha xícara vazia para que a minha intenção seja genuína. Para que eu consiga fazer como eu ilustrei aqui com vocês, né? A intenção e a conexão. Eu agradeço. Vou passar para que Léo faça suas considerações e a gente vai ao final. Tá vendo que vocês estão colocando aqui no chat. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alguém quer colocar a sua percepção? Só respondendo uma pessoa que botou aqui no chat sobre olhar para a câmera, eu peço desculpas, porque às vezes eu olho de fato para a câmera, mas eu também estou olhando para o rostinho de vocês, tá? E aí eu fico olhando para a tela do computador, olhando aqui quem está com a câmerazinha habilitada, então eu estou olhando aqui Angélica, Elisa, Isabela, Danúbia, quem está aqui com o seu rostinho, porque olhar o rostinho de vocês também vai nos vinculando exatamente com o teor da mensagem, né? Com o conteúdo que ele está sendo acessado. Existem mil e outras coisas mais, mas que eu acredito que nesse momento tudo que eu senti que era para estar vindo para vocês de vínculo são esses pontos. Existem outros pontos, eu diria que até mais terapêuticos, mais profundos, enquanto dores de uma alma eterna. Mas aqui eu vou estar trazendo até agora esse ponto. Verônica chegou, Lunde chegou, sejam bem-vindos. Alguém gostaria de partilhar alguma coisa da sua percepção até aqui? Jéssica, esse vínculo que você está nos trazendo, ele pode ser geral, além da família, porque pelo que entendi, você está falando mais na parte de família. Ele pode se estender também na área profissional, com os colegas de trabalho, com os superiores, enfim, em geral. Uhum. Lembre-se que eu deixei o meu entendimento de vínculo. É relação. É estar com o outro. E quem é o outro? É todos que eu me comunico. Nesse momento, eu, Isabela Cavalcante, aqui agora, nós estamos fazendo uma relação.
E em específico agora, onde eu olho o seu rostinho. Então, isso é um vínculo. Eu estou aqui no momento agora de relação, de estar com o outro. Vai depender da minha intenção, da minha conexão, de te olhar, de te sentir, de você me sentir, de isso se estabelecer. Não quer dizer que é fácil, gente, tá? Eu não estou aqui querendo dizer que é fácil, porque só eu sei o que eu trago no meu campo de questões a serem trabalhadas, né? Eu até gostaria, vou deixar esse espaço aberto para Léo comentar, das rupturas dos vínculos, eu vou deixar em aberto para ele. E só você sabe do que você traz no seu campo. E às vezes a gente vai ter uma ressonância exatamente dessas dores. Então, às vezes, nós vamos ter facilidades em algumas relações e às vezes não vamos ter tantas facilidades. E falando de um ponto de vista, de um olhar espiritual, obviamente, as relações que não vão ser de um lugar tão fácil está dentro da nossa casa. Bem pertinho. Bem pertinho, né? Papai, mamãe, esposa, filho. Então, as rupturas, que eu sei que Léo vai abordar, se elas não fossem dentro do lar, o que é que a gente ia fazer? A gente ia afastar as pessoas. Porque você me fere. Porque você, naquele modelo de projeção ou introjeção que nós falamos, você me faz algo. E você me faz acessar algo. E que eu não estou preparada para ver ou eu não quero ver. Então eu te afasto de mim. Eu te isolo. Eu te ignoro. Mas como nós temos uma sabedoria divina que precisa ser ajustada e reparada a determinadas rupturas, o que é que esse grande Criador faz? Bom, Jéssica e Isabela, vocês vão ser irmãs. Vocês vão ser mãe e filha. Vocês vão ser marido e mulher. Vocês vão ser laços consanguíneos. Porque nos laços consanguíneos, na família, na grande maioria, né? Porque infelizmente em alguns casos nós também estamos negando. Mas em alguns casos, na grande maioria, como é família, eu não te afasto, eu não te nego. Porque como eu vou negar e como eu vou afastar, como eu vou ignorar mamãe e papai e filho? Então esses laços, eles estão, por força da criação, unidos de forma tão próxima, que a gente não vai conseguir afastar. Porque quando nós somos amigos apenas, você me incomoda e eu me afasto. Eu afasto, eu te isolo, eu te ignoro. Isso tudo é a ressonância dos nossos campos. O meu campo, o seu campo. Essa relação. E eu não estou dizendo que é fácil, mas por detrás dessa relação que é o vínculo, que o vínculo é estar com o outro, vai ter a nossa intenção, a nossa conexão, a nossa necessidade. E outras questões voltadas mais para um olhar, eu diria que espiritual, que por detrás dessas relações vai estar a minha necessidade enquanto aprendizado. Espero ter te respondido. Léo, fique à vontade para fazer suas colocações. Eu gostaria de estar encerrando exatamente nesse horário com você, meu lindo. Obrigado, querida. Quanto tempo eu tenho? De 20 a 30 minutos, tá bom? E a gente 5h30 abre aqui para... Só isso? Pode conversar Ok. que a gente está disponível. Se deixar, a gente fala até meia-noite fácil, né, Léo? É fácil. Se deixar, eu falo mesmo. Então vamos lá. Eu tenho
30 minutos para tratar de um tema absurdamente complexo, né? Mas é o nosso desafio, né? Eu gostaria de começar falando um pouco do nosso primeiro relacionamento, que é o nosso primeiro vínculo que se dá com a nossa mamãe, né? Não tem como a gente falar de vínculo sem ir nessa questão que Jéssica trouxe da subjetividade, com outro olhar mais amplo, vamos dizer assim, mas eu gosto de ir lá no fundo, na raiz, né? Não vou falar do que aconteceu nas outras vidas ou de espiritualidade no sentido de que a gente precisa ter as relações. Essa é uma visão que eu, apesar de eu acreditar também, o meu trabalho está sempre muito focado aqui no pé no chão, né? Então a gente está falando muito aqui a todo momento, do momento da nossa concepção até esse momento em que vivemos, e também trazendo aí questões transgeracionais que são também tratados pela ciência, que trazem os efeitos das vinculações anteriores com os nossos pais, deles com os pais deles, dos nossos pais com os nossos pais, com os pais com os pais e por aí vai, né? A epigenética hoje já mostra que há um efeito transgeracional na herança dessas memórias, né? Por que é tão importante falar de memória aqui? Porque a construção do nosso eu, da nossa identidade, ela parte da construção de uma memória. A nossa memória é o que faz o link entre o passado e o presente e as decisões que nós vamos tomar no futuro. Então, um tema central também para falarmos de vínculo, falarmos dessa ruptura, é também estarmos conectados a essa definição e a importância da memória para nós como humanos, né? E essa memória que segue muitas vezes nos afastando ou nos conectando às pessoas. O berço da vinculação para todos nós é o relacionamento familiar, né? Quando Isabela pergunta se isso se estende para outras regiões, para outras áreas da nossa vida, sim. Não só se estende, mas todas as outras áreas da nossa vida são um reflexo do que acontece nas nossas relações familiares, Isa. Principalmente com nossa primeira cuidadora, com a nossa mãe, né? Então, falar de vinculação é falar desse primeiro vínculo, porque é esse primeiro vínculo que vai determinar muito do que vai acontecer lá adiante com a nossa vida. Não que isso seja uma visão determinista, porque a gente, como dizia Milton Erickson, um terapeuta americano, ele tem uma frase que eu gosto muito, que nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Nunca é tarde para a gente cuidar do nosso vínculo com a nossa mamãe, olhar para isso, olhar para o que aconteceu, reprocessar, ressignificar. Porém, quando eu falo que determina inclusive a sua necessidade de fazer uma terapia, a necessidade que a gente tem de rever. Então, de alguma forma, dá-se uma grande determinação. O que aconteceu na minha infância, o que aconteceu na fase intrauterina, né, lá da concepção até esse momento que eu estou, cria o que eu chamo, e o nosso conceito de identidade, ele está relacionado a esse primeiro momento da concepção até hoje, né? Então, identidade, na minha visão, significa tudo o que me aconteceu desde lá, desde aquele momento em que o espermatozoide encontrou o óvulo, até esse momento da minha vida aqui. Tudo isso determina quem eu sou, determina os meus desejos e determina, obviamente, a forma como eu me vinculo. Para falar de vinculação, outro conceito importante é a gente compreender que não existe vida sem vinculação. Para estarmos vivos, para estarmos nesse mundo, a gente necessita se vincular. Nenhum homem é uma ilha, né? Já existe a frase famosa, eu não sei de quem, mas eu sei que é de um cara bem famoso, e que diz que ninguém sobrevive sozinho. Então, nós somos seres relacionais. Esse é um tópico também, é um pilar para se falar sobre vinculação. Ninguém consegue viver sem o outro. Então, se nós estamos aqui agora, se eu estou aqui junto com Jéssica e fazendo esse evento maravilhoso, é porque existem vocês para nos ouvir, né? Existe Jéssica que me contactou. Então, a vida, ela parte, estar vivo significa estar se relacionando. Nós somos seres fusionais, no sentido de que a gente entra em fusão com o outro nos nossos relacionamentos, principalmente a mãe e o bebê, isso começa lá atrás, e somos seres sociais, não tem como a gente escapar disso, né? E aproveitando que a gente está falando que somos seres sociais, Jéssica deu a vocês a opção de abrir a câmera, ou não, e eu queria também agora continuar dando essa opção, mas gostaria de usar um argumento assim, técnico com vocês, de que se a gente
está falando de vinculação, vamos exercitar um pouco, se for possível, se não for muito ameaçador para você, estar presente aqui com P maiúsculo, colocando o rostinho na tela. Eu vou explicar para vocês, inclusive, o que acontece quando nós nos damos a oportunidade, aqui e agora, de olharmos as fisionomias, o que está acontecendo no rostinho de cada um de nós. Então, vale muito o que Jéssica falou, eu acho que tem que ser um lugar de respeito, se está demais para você abrir a câmera, está tudo certo, mas já que estamos falando de vinculação e queremos aprender algo e queremos dar um passo à frente, eu convido as pessoas que não se importarem de abrirem, porque inclusive eu me sinto mais vinculada, é muito difícil às vezes, eu sou professor há 28 anos, gente, e eu estive na sala de aula a vida toda vendo os rostinhos das pessoas na minha frente. E às vezes quando eu vejo um monte de coisa preta aqui, de caixinha preta, eu fico, meu Deus, onde é que estão as pessoas, né? Sem falar que, tecnicamente, essa vinculação, essa nossa capacidade de se vincular, o nosso sistema nervoso ele pode se acalmar mais quando eu posso sincronizar a fisionomia, né? Nós temos uma capacidade inerente, desde lá, quando a gente é bebê, de olhar para as pessoas. Existe algo chamado neurocepção. É uma percepção do mundo e do outro que está abaixo, está no nível subcortical, está abaixo do racional, está abaixo da percepção. A neurocepção vem antes da percepção. Antes de chegar à sua mente que quando você entrou numa loja, aquela mulher lhe tratou mal, você já sentiu que ali tinha alguma coisa estranha, né? Então, nesse tempo de pandemia, quando a gente está precisando tanto do vínculo, né? Muitas pessoas estão sós ou estão tendo que lidar com a vinculação dentro de casa, com pessoas, com familiares. Estamos, como Jéssica bem falou, muito próximos, né? São as pessoas que estão mais próximas de nós, as que que é mais difícil de amar. Hellinger falava que é muito fácil amar um estranho. A grande tarefa é amar as pessoas que estão bem próximas a nós, porque elas trazem toda essa história aí que às vezes entra em conflito. Então, nesse momento, uma das dicas que eu dou para você, para que o seu sistema imunológico fique fortalecido e que você possa amenizar essa dificuldade que todos nós estamos tendo de não podermos estar próximos de quem amamos, de tocar, de abraçar, né, de visitar, né, meus pais estão lá, eu estou aqui, né, é abrindo a câmera, é falando com as pessoas, né, no WhatsApp com câmera. Isso é técnico, eu estou trazendo para vocês algo técnico, né? Se eu falo com a pessoa e eu posso sincronizar a fisionomia, eu posso ver a outra pessoa, eu estou estabelecendo uma comunicação no nível absolutamente profundo. E eu estou ali favorecendo a possibilidade de me vincular com mais profundidade, e isso vai ajudar o meu processo interno de me sentir bem e de voltar para os níveis basais, né, de bem-estar, de saúde, de harmonia, de restauração, né, que é onde a gente quer estar, né? Quando a gente fala em sistema nervoso autônomo, nós podemos pensar em 3 estágios, um estágio. Já eu falo da mamãe, tá? Isso é tudo base para a gente voltar para a mamãe, para essa relação com a mãe. Então, no topo de uma escada, podemos imaginar uma escada aqui, quando estamos no topo dessa escada, nós estamos num sentimento geral de bem-estar, de alegria, de harmonia com a vida, de confiança nos outros, de abertura para os relacionamentos, Jéssica, se você puder ir admitindo as pessoas, acho que tem às vezes chega alguém, fique atenta aí. Eu estava antes para você. Então, e se eu estou no topo dessa escada, eu estou sentindo bem-estar, a minha saúde está bem, eu consigo restaurar, eu consigo me regular, né? Eu consigo dormir, eu consigo comer bem, né? Todos esses movimentos de autorregulação estão acontecendo e eu estou bem. Só que durante o dia a gente não fica somente no topo da escada. Então, de repente, você começa a sentir, você lembra lá que tem uma tarefa que seu chefe te passou e que você ainda não fez. Então, você começa a se sentir ameaçado. Ai, meu Deus, se eu não entregar esse negócio amanhã, ele vai brigar comigo. E aí começa aquela sensação de que existe uma ameaça que está escondida em algum lugar. Então, seu coração talvez comece a palpitar, seus batimentos cardíacos mudam, sua respiração muda, né? Talvez você sinta uma dor no estômago. Isso é sinal de que você está entrando no modo simpático. Né? No nosso sistema nervoso autônomo tem o parasimpático e o simpático. O simpático é luta e fuga, né? Eu preciso lutar, eu preciso fugir dessa situação, eu preciso fazer alguma coisa para me livrar disso. Aí você vai lá, senta a bunda na cadeira e faz o que você precisa fazer, manda para o seu chefe. Quando você aperta o send do e-mail,
você respira e consegue voltar para o topo da escada e o bem-estar volta de novo, né? Aí, de repente, você ouve um barulho na rua, um carro bateu, seu filho acabou de sair, meu Deus, ameaça de morte. Você vai para o fundo da escada de novo, desce mais, nem é e de repente você sente que você paralisou na cadeira e você não sabe o que fazer, para onde ligar, meu Deus, o que é que eu faço aqui agora? Aí você voltou lá não está nem no simpático, desceu um a mais, que é o parasimpático antigo, em que você está diante de uma possível mesmo ameaça de morte, de paralisia, e por aí vai, né? Eu não vou entrar muito no sistema nervoso autônomo, porque isso é muito detalhado, mas o que eu quero mostrar para vocês é que no nosso dia a dia, essa capacidade de nos vincularmos com o outro está muito associada à sensação que nós temos de bem-estar e a sensação que está sendo monitorado o tempo todo pelo nosso sistema nervoso autônomo, que está o tempo todo se perguntando: existe uma ameaça? Eu estou bem? Eu estou seguro? O que é que eu preciso fazer nessa relação para que eu esteja bem? Eu preciso lutar? Eu preciso fugir? Eu preciso dissociar? Eu saio do meu corpo e vou para outro lugar? Né? Quando você está numa situação em que você não pode nem lutar nem fugir, o que resta é paralisar, é sair do corpo. Eu sou professor e vejo isso acontecer direto com os alunos. Não estou falando nem de projeção astral, estou falando de sair do corpo, de dissociar. Aí você chega para a pessoa e fala assim: ei, você está aqui? Aí a pessoa: hã? Aí fala assim: eu viajei, né? Por quê? Porque eu fui exposto a algo que é completamente atordoante e aí eu preciso sair. Então, tudo isso, obviamente, vai afetar os nossos relacionamentos, né? A gente vai ter agora, nos dias 9 e 10, pelo Instituto Alegria, um workshop sobre relacionamento de casais. E aí a gente vai falar sobre o sistema nervoso dentro dos relacionamentos afetivos e dentro dessa vinculação. Porque muitas vezes você não está presente para o seu esposo, para o seu namorado, né? Para a sua esposa, para a sua namorada, e você precisa entender o que está acontecendo dentro de você, até ele também precisa entender, ou ela também precisa entender, para que haja mais compreensão. Então está todo mundo convidado, se vocês depois quiserem saber mais, vai lá no @Instituto Alegria e eu posso dar mais informações. Então, essa capacidade de nos regularmos, a descrição que eu dei aqui dessa escadinha, ela é uma descrição que acontece com um ser humano que está com a capacidade de autorregular bem regulada, né? Eu tenho essa capacidade de me autorregular. Então, eu começo o meu dia no topo da escada, desço um pouquinho, depois subo de novo, depois desço, posso ir até lá naquela de ameaça de morte, mas me dou conta disso e volto, e vou restabelecendo durante o dia, vou me restaurando e estou sempre capaz, né? De uma maneira ou de outra. Sinto que seria bom dar uma caminhadazinha na praia, sinto que quando eu estou muito tenso, tomar um cafezinho, ou conversar com alguém, ou abrir o WhatsApp, olhar no rostinho da minha mãe, me acalma também. Ou seja, eu tenho os meus recursos para ficar, na medida do possível, voltando para esse topo da escada. Estar no topo da escada não significa que está tudo bem na minha vida, maravilhoso, nem que eu cheguei à perfeição. Significa apenas que eu estou conseguindo buscar maneiras de autorregulação para que eu possa, na maior parte do meu dia, estar no fluxo da vida, no fluxo da vivacidade, no fluxo da alegria de viver, no fluxo de cooperar, de olhar para o outro e de me vincular, né? Então é isso. Isso é sistema nervoso autônomo. O bebê, quando ele está... Eu vou até pular a fase intrauterina, que é tão complexa. Um dia vocês podem fazer um curso comigo sobre trauma e aprofundar mais nisso. Mas quando o bebê nasce, ele tem apenas 30% do cérebro formado, certo? A gente sabe, hoje pela neurociência, que é preciso 25 anos para que o nosso cérebro ele esteja completamente formado. Então, quando o bebê nasce, ele tem 30% apenas. O que ele tem de cérebro formado está pronto para vincular. O bebê é uma máquina vinculadora. É uma máquina de fazer cocô e xixi e de vincular. Se tem coisas que o bebê faz bem, é cocô, xixi e se vincular. Não esqueçam disso. Então, um bebê, ele vai se vincular com a pessoa que estiver próxima dele. Não chega a ser igual a um patinho que vai ver um macaco e vai acreditar que é a mãe. Não chega a esse exagero. Mas por que eu estou dizendo isso? Não importa a qualidade do cuidado que essa mãe oferece ao bebê. Ela pode ser uma mãe tóxica,
traumatizada, porque também não teve, em relação à mãe dela, o cuidado necessário para que ela se tornasse saudável e pudesse se autorregular. Então, esse bebê, ele vai se vincular com essa mãe, independente do que essa mãe ofereça. Se essa mãe oferecer uma fusão emocional enriquecida, uma capacidade de sintonia com as necessidades desse bebê, que Jéssica falou tão bem sobre necessidades. Reconhecer as nossas próprias necessidades começa lá de trás. Quando eu tive um cuidador que pôde reconhecer as minhas necessidades e pôde atendê-las na medida em que elas surgiram. Eu trabalho muito com papais e mamães e tem muitas mães que veem o filho chorar e não sabem o que fazer. Não sabe o que é que os filhos precisam. Não sabe se é para levar para o médico, não sabe se é dar para mamar, não sabe se o menino está com dor de barriga, não sabe, né? Por quê? Porque essa mãe não tem sintonia nem com ela mesma. A autovinculação, a forma com que ela se vincula com ela mesma, deixa muito a desejar. Então, se eu não tenho uma vinculação comigo mesmo, como é que eu posso atender um ser completamente necessitado como é um bebê? Eu não tenho essa capacidade de exercitar o que a gente chama de sintonia. Uma mãe precisa... Aí quando eu falo mãe, tá, gente? É cuidadora. Uma cuidadora pode ser a babá, pode ser o pai, qualquer pessoa maternante, vamos dizer assim, né? Mas eu vou me referir sempre à mãe, vocês entendam que é um termo que eu uso para me referir a qualquer cuidador, né? Qualquer pessoa que está em contato com o bebê. Então, o bebê, ele nasce com a capacidade de vincular apenas, né? E com o sistema nervoso autônomo ainda em desenvolvimento, né? E fazendo lá os movimentos autonômicos necessários para ele sobreviver. Ele arrota, ele faz xixi, ele faz cocô, ele respira, ele já faz um monte de coisa sozinho. Mas ele, por exemplo, não é capaz ainda de regular a própria temperatura. Ele precisa que a mãe faça isso. Ele precisa, pelo menos lá nos primeiros dias, que a mãe coloque ele num casaquinho. Ele não consegue, diferente de um bebê, um potro quando nasce, o potro, ele já, em horas ele levanta, ele já está mamando e ele já tem uma autonomia, né, diferente de uma criança. Então a criança, ela precisa de uma outra pessoa para regulá-la, né? Essa regulação, essa capacidade de regular a temperatura, de se abastecer, de se perceber. Está fazendo muito barulho aí, gente, que aqui começou a chover. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? É porque não tem jeito. É como eu estou numa casa aqui de telhado, o barulho vai estar aí. Porque se eu desligar o som, vocês não me ouvem. Então, mas daqui a pouco vai melhorando. Vai melhorando um pouquinho aí. É bom que eu vou me aproximar um pouco para vocês me ouvirem melhor. Melhor assim? Sim? Ok, massa. Então é isso. Então precisamos compreender que essa vinculação, essa forma de me vincular com a minha mãe, vai ser determinante para a forma como eu vou me vincular com as outras pessoas, né? Então a gente fala em 5 necessidades básicas que a gente precisa cuidar, né? E precisa ter tido elas atendidas nessa fase crucial da nossa existência, aí, que são os 7 primeiros anos de vida. Eu vou falar brevemente dessas 5 necessidades e aí a gente abre para as perguntas, tá? É disso que eu vou falar basicamente. Eu escolhi porque toda vez que há uma ruptura nessas necessidades, existe uma coisa chamada trauma, tá? Então eu vou dizer qual é a necessidade e o que acontece quando ela não é atendida. A primeira necessidade, Jéssica já falou dela, e aí eu trago para ampliar, é a necessidade de conexão. Todo mundo tem a necessidade de conexão. Todo mundo tem a necessidade de vinculação. Ninguém sobrevive sem estar vinculado. Então, eu preciso do contato. Eu preciso do contato com o corpo de outro ser humano, né? Ou de um mamífero que esteja apto a me dar e me ajudar nesse processo que a gente chama de corregulação. O bebê, ele precisa se corregular. Ele se regula através do contato com a mãe. Vocês já devem ter assistido National Geographic, esses filmes, né, que mostram a vida a vida selvagem. Então, às vezes a gente vê uma leoparda cuidando da cria, e aí tem uma cena especial que eu mostrei há pouco tempo no curso de trauma,
uma hiena se aproxima, 2 ou 3 hienas se aproximam do lugar onde ela está com o bebê dela, que ainda tem o quê? 2 meses, né? Assim, completamente ignorante sobre as ameaças do mundo. Então a mãe levanta, com todo o tamanho dela, bota as garras de fora e afasta as hienas. A bebezinha leoparda, quando vê isso sem entender direito, ela se assusta, corre, se esconde sem entender direito o que está acontecendo, aquela barulheira, as hienas gritando, a mãe né, fazendo barulho também. Aí depois que as hienas se afastam, o que é que elas fazem juntas? Vocês já devem ter visto uma cena parecida, que é lindo de ver. A bebê leopardo se aproxima da mamãe leopardo e a mamãe leopardo começa a brincar com ela e lamber ela. A cria. Então ela lambe, 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 joga para cima, para baixo e brinca. O que é isso na natureza? É o nosso instinto de corregulação. Então, depois de ali uns 5 minutos em que as duas estão se regulando, né? Tanto a bebezinha, que é uma bebê, e o bebê e a mãe, elas estão encontrando, é como se você pegasse um copo quente e um copo frio, encostasse, esperasse um pouco que a temperatura daqui a pouco vai se igualar, né? Então, depois de 5 minutos, o bebê sai desse modo ameaça, porque ele acabou se regulando, volta para o topo da escada, por assim dizer, e agora ele é capaz de olhar para o mundo. É interessante que depois que ele leva as lambidas, que ele brinca com a mãe, ele se sente seguro o suficiente para entrar no que a gente chama de modo exploratório. De ir para o mundo, de ficar curioso, de tentar subir numa árvore, tomar uma queda, até que de novo vai aparecer uma hiena, vai aparecer uma nova coisa e a mãe vai ter que ir lá proteger. E aí esse processo de corregulação vai criando uma resiliência interna no bebê, que daqui a pouco a mãe abandona, né, depois de alguns meses, para ela ser uma leoparda no meio da floresta, sozinha, aprendendo com as próprias pernas. Isso não acontece com os humanos, ainda tem humanos morando com os pais com 40 anos, é bem verdade. Ainda precisando dos pais para se corregular, mas na natureza não tem isso. Você tem que aprender mesmo. Então, na medida que você vai vendo o filme acontecer, você vai vendo que ela se dá muito bem, ela vai crescendo e se desenvolve. É um filme inteiro sobre o desenvolvimento dessa leoparda. Então, na natureza, isso já aparece como algo absolutamente instintivo. Porque animais, no mundo selvagem, eles não se traumatizam. Porque eles vão lá e resolvem isso. Eu não vou entrar em detalhe, né? Vou deixar vocês curiosos e curiosas para no futuro fazerem um curso sobre isso e lerem e buscarem. A gente não tem tempo para eu explicar, mas a informação é que animais na natureza não se traumatizam. Humanos se traumatizam em qualquer lugar. Né? Então, um bebê que fica afastado da mãe, chorando no berço, porque a mãe diz, numa maluquice, que eu não consigo entender como é que a gente pode pensar dessa maneira. E se eu atender o meu filho que está chorando no berço, ele vai achar que o mundo é fácil, vai ficar se acostumando a colo, né? Quando você deixa seu filho, gente, a depender da idade que ele tem, 30 minutos chorando sozinho no berço, ele vai parar de chorar realmente. Mas não é porque ele vai se acostumar que o mundo é difícil, não. Ele vai porque ele vai desistir de chorar. Ele vai desistir de gritar pelas coisas que ele necessita. Ele vai perder confiança e contato com a vida e com a possibilidade de confiar no outro. E muitas mães, muitos cuidadores fazem isso. E eu sei que fazem isso, e hoje eu compreendo melhor, isso não é uma crítica a essas pessoas. Essas pessoas precisam de ajuda porque, no fundo, estar com um bebê que está chorando no próprio colo pode ser algo avassalador para algumas pessoas. Então você vai lá, busca um psicólogo, alguém que diz a você, faça isso, assina um papel embaixo e diz assim, eu estou deixando porque alguém falou. Então, de alguma forma, eu tenho uma maneira, né, de mais uma vez, fugir dessa situação e dessa dificuldade. Isso é muito sério, isso está causando muitos problemas para as crianças, irem muito cedo para uma creche. Então, essa vinculação, ela acaba ficando extremamente deformada. Então, essa criança que não teve a conexão, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai perder contato com o próprio corpo, ela vai ser uma pessoa que não vai saber o que ela precisa, não vai saber dizer as necessidades dela. Ela vai viver os relacionamentos dela, e muitas vezes isso aparece muito claro nos relacionamentos afetivos, viver a vontade de se vincular a alguém, de se sentir amado, e ao mesmo tempo a necessidade de afastar o outro, porque tem medo da vinculação, e vive esse eterno paradoxo. Né? Essa é a primeira necessidade. Vixe, meu Deus, aí, ó, tá vendo? Já são 27 minutos. Então, eu vou falar o outro um pouquinho mais rápido. Sintonia.
A necessidade de sintonia é a necessidade que eu tenho de um cuidador que reconheça as minhas necessidades, tá? Se eu tenho a capacidade se eu tive um cuidador que reconheceu o que eu precisava e me ofereceu, a gente já falou um pouco sobre isso, eu cresço e vou ser uma pessoa que também sei o que eu preciso. Eu sei aonde ir para buscar as coisas que eu preciso. Se houve uma ruptura aí, houve um trauma, se eu tive uma mãe que não pôde atender as minhas necessidades, aí eu vou ser o tipo de pessoa que você vai perguntar assim, Léo, o que você quer comer? Aí eu fico assim, não sei, qualquer coisa serve. Léo, o que você precisa para você? Ah, veja aí para mim. E também, às vezes, você se torna uma pessoa que você recebe de alguém algo, você tem a sua necessidade satisfeita, mas você olha e não se acha merecedor. Porque lá atrás você aprendeu que, poxa, se minha mãe me deixou no berço, eu devo ter feito algo muito terrível. Então eu não mereço o carinho das pessoas, eu não mereço a sintonia, eu não mereço ser visto, eu não mereço ter as minhas necessidades atendidas. E aí há uma ruptura no vínculo que vai ocasionar sérios problemas na minha vida. Aí, Isa, quando você fala de relacionamento profissional, você vai, por exemplo, entrar numa relação com um chefe que talvez explore você e você vai achar isso tudo absolutamente normal. É assim mesmo. O mundo é um lugar ruim, é um lugar que a gente tem que lutar para conseguir o que a gente quer. Tá certo. Talvez eu não seja tão boa assim, talvez eu não mereça, né? Só para dar um exemplo de como tudo que vai acontecendo lá nessa relação com o nosso cuidador primeiro vai afetando vários aspectos da nossa vida, né? A terceira necessidade básica é a necessidade de confiança, né? Eu preciso, dentro de um relacionamento, saber que eu posso depender de alguém, no sentido de que eu posso dizer para outra pessoa, eu dependo de você, por favor, eu só estou nesse relacionamento porque eu sei que eu posso confiar em você, porque quando eu precisar, você vai estar ali por mim. E você também pode confiar. Na medida que eu vou ganhando essa confiança em relação à minha mãe, né? Falando aí do início desse processo todo, eu também vou ser capaz de dizer para as pessoas que elas também podem contar comigo. Então a gente sai do movimento de dependência, que é um extremo, ou o movimento de independência, que não é nada legal na relação a dois. Nenhum tipo de relacionamento dá certo se você é muito independente, você fica dizendo que você não precisa da outra pessoa, né? Então a gente sai da dependência extrema ou da independência extrema. Vamos falar muito sobre isso no nosso curso dia 9 e 10, fazendo meu merchan aqui. Então eu saio da dependência ou da independência extrema e vou ao encontro de um lugar no meio, que é o lugar da interdependência. O lugar em que eu posso dar e receber de forma igualitária. Um lugar em que eu me sinto visto, um lugar em que eu me sinto amado e, por isso, em que o outro parceiro diz, você tem algo que eu preciso. E eu me alegro de estar com você exatamente por isso. Então, o que vem de você me enriquece. E, ao mesmo tempo, eu olho para a pessoa e digo, eu me alegro de poder oferecer a você o que eu tenho e me alegro também de receber o que você tem para me oferecer. Então, é uma relação que se constitui dentro do aspecto da confiança, da troca possível e do que a gente chama de interdependência. Se eu não tive isso com os meus parceiros, com minha mãe, com o meu cuidador lá atrás, eu não vou conseguir confiar nas pessoas. Então, para mim, o mundo vai ser um lugar em que eu não posso confiar em ninguém, a não ser em mim mesmo, em que eu sinto que eu preciso controlar tudo, porque se eu não controlar, o mundo desaba, porque ninguém é confiável. Então, eu não consigo me entregar nos meus relacionamentos, porque ninguém é confiável o suficiente. As crianças que ficam chorando no berço, elas vão certamente apresentar esse tipo de ruptura lá na frente. A quarta necessidade é a necessidade de autonomia, de sermos nós mesmos, de vivermos no mundo em que eu posso expressar os meus pensamentos sem perder a vinculação com o outro, em que eu posso dizer não, em que eu posso ter a minha cerca estabelecendo o meu limite em relação ao outro. É um movimento em que eu chego para minha mãe e digo, não, mãe, você não pode invadir o meu espaço. A frase central da autonomia é eu sou eu, você é você. E nós vamos nos encontrar em um lugar em que a gente possa sim efetuar trocas, mas não invada o meu espaço. Não invada. E eu também sei onde é que é o seu espaço e você pode ter a certeza de que eu não vou invadi-lo. Boas cercas fazem bons vizinhos. Não esperem que as pessoas
fiquem do lado delas da cerca se você não sabe onde é que está a sua cerca. Então, se eu tive uma mãe que lá atrás me invadia, como tem muitas mães aí que vêm com a garra assim, ó, diz, esse filho é meu e ninguém tasca, né? Mães que são extremamente assim possessivas, que não conseguem deixar que os filhos deem os próprios passos, elas estão constituindo uma relação em que a criança ela jamais vai saber quem é ela. Tudo que ela é em relação à mãe. Ela não consegue constituir sua própria autonomia e sua própria identidade, né? Então, olha uma pessoa aqui que viveu isso. Euzinho. Então, precisamos uma ruptura em um momento. Isso com muito respeito. Nunca briguei com minha mãe para fazer a ruptura e me individualizar e seguir a minha própria vida. Fui fazendo isso com muito amor, com muito respeito, principalmente por mim mesmo, né? Com autocompaixão, como Jéssica falou, né? Com compaixão pela minha história. E a gente segue, né? Mas eu preciso descobrir quem eu sou. Não em relação à minha mãe, mas quem é Léo? O que é que eu quero para a minha vida? E aí, puxando um pouco para o lado profissional, mais uma vez, pegando essa conversa essa pergunta de Isa, que foi muito boa e serve para todo mundo, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho autonomia de saber os meus sentimentos, o que eu quero para a minha vida, o lugar que eu ocupo na minha vida, dificilmente eu vou encontrar um propósito de vida. Porque propósito de vida está profundamente relacionado à descoberta de quem eu sou. Não existe conexão com o propósito de vida sem se autoconhecer, né? Quem sou eu e quem é minha mãe. É capaz de você escolher uma profissão para satisfazer outra pessoa e não a você mesmo, né? A autonomia tem um preço. A gente paga um preço pela autonomia, né? E a última necessidade, já terminando, é a necessidade de amor e sexualidade, né? Que é uma necessidade também premente para todos nós, tem a ver com a capacidade de vivermos a nossa vida de coração aberto, né? Lembre que sexualidade é algo que já acontece desde o início da vida de todos nós, de forma diferente. Freud falou lá da fase oral, né? Da fase anal. Tudo isso aí é a construção de uma sexualidade. Então, para o adulto, isso significa que eu sou capaz de integrar relacionamentos em que o amor e o sexo e a sexualidade estejam presentes e juntos e harmoniosos, né? Se eu não tive isso, eu vou ter aí todo tipo de compulsão, todo tipo de dificuldade com sexo e também de me entregar em relações onde possa existir amor, um vínculo de fato amoroso, né? São pessoas também que têm dificuldade quando há essa ruptura em ter uma boa autoestima, né? São pessoas que às vezes vivem nas selfies, né? É como se a aparência física fosse o que determina. São pessoas que acabam ficando muito identificadas com aparência física, com sexo, com ter um relacionamento, que se eu não tiver um relacionamento, se eu não tiver uma boa aparência, eu não sou eu, né? Eu não tenho o meu lugar no mundo, eu não tenho o direito de pertencer se eu não estiver com tudo isso aí estabelecido, né? Então, é isso. Foi aqui uma maratona, um grande desafio falar sobre um tema tão complexo, né, que a gente geralmente fala em 6 horas, em 30 minutos, mas espero que vocês possam ter tido aí pelo menos um sabor do que é que isso se trata, né? Seguindo a gente no Instagram, vocês vão poder saber dos cursos que a gente dá para aprofundar esses temas e, com certeza, verei vocês nesses cursos aí. Agora eu estou disponível para responder as perguntas e dizer para vocês também. Eu estou sentindo aqui no campo de vocês que tem muita gente inquieta, porque a gente acaba tocando em traumas que nós mesmos vivenciamos, né? Falar de trauma não é uma coisa simples, porque isso toca. Eu fiz agora esse curso de trauma segunda, terça e quarta. Na terça-feira, das 70 pessoas que estavam presentes no Zoom, eu tinha lá umas 10 que tinham tido dor de barriga, né? Outras 10 que tinham tido insônia. E aí a gente foi se regulando, buscando maneiras de, né? Porque mexe muito com o nosso inconsciente, mexe muito com as nossas histórias, né? Eu peço a vocês que durante esse processo todo, se vocês sentirem algo depois desse encontro, vocês fiquem na presença com P maiúsculo, sentindo o seu corpo, buscando respirar, ficando aí nos seus recursos de adulto, tá bom? Porque muito facilmente a gente volta à idade do trauma quando a gente fala sobre vinculação, tá bom?
Obrigado, Jéssica. Obrigado aí, gente, pela escuta. Alguém está pedindo para você escrever no chat os 5 pontos. Ah, escrevo sim, claro. Bom, antes de mais nada, né, Léo, muitíssimo obrigado por essa aula. Isso é uma de nada. Estamos agora aqui à disposição de vocês. Teve uma pergunta, eu acho que foi da Angélica, perguntando qual é o propósito do Day Off. Ele nasceu, a princípio, para homenagear as mães e, em seguida, para constituir, através de um talk show. Né? Então, desde o início, era para ter pessoas, e eu sempre vou sentindo muito qual é o tema do ano, quais são as pessoas que eu vou convidar. Então, eu já passei de pediatria, sono, amamentação, a educação escolar, a educação infantil, a cura integrativa, a cura espiritual, enfim. E esse ano eu senti vínculo. Então, é sempre no mês de maio, com essa proposta não só de homenagear a mãe, que tem um papel, né, eu acho que o Léo colocou muito bem, e a Laura Gutmann, né, Léo, quem quiser mergulhar um pouquinho mais, ela traz esse lugar. Meu marido, às vezes, fala assim, nossa, eu confesso que eu não sei, porque às vezes ele buga quando ele entende o papel materno. Ele fala assim, minha cabeça não aguenta processar todo o significado, né? O que é que está por detrás, né, nesse vínculo, né? O que é o papel ser mãe? Ele fala assim, minha cabeça buga. E olha que ele já leu muito Laura Gutmann, né? Então, para homenagear toda essa potência que é a maternidade e também para fortalecer esse vínculo, né, da unidade família em todos os seus papéis. Então, eu coloquei aí, gente, para vocês o nome do livro de Laura Gutmann. Mandei para Paula, privado, sem querer, Paula, desculpa. Mas eu estou mandando para todo mundo aí, tá? Se vocês quiserem conhecer Laura Gutmann, eu recomendo muito. Biografia Humana também é fantástico, né, dela também. Tem vários dela, eu recomendo todos dela. Esse aí talvez seja um bom para entrar, a Maternidade e o Encontro com a Sombra. E a proposta é essa, que vocês agora possam, se quiser, desativar o áudio, desativar a câmerazinha, colocar as percepções, colocar Gente, são 5 necessidades, tá, Paula? Não são 7, não. São 5 mesmo. A gente falou das 5. Se vocês quiserem perguntar agora... Isso. A proposta é essa, né? A gente sempre traz um pouco de assunto, né? Não é exatamente só perguntas e reflexões, não respostas. Olha, tem uma coisa aqui que eu queria comentar. Alguém aqui dizendo, a pediatra Camila falando, que uma pediatra disse para ela fazer isso, né? De deixar a filha chorando, e que ela fez um dia, ficou péssima, depois decidiu dar o colo, né? Dei todo o colo que ela pediu. Sim. Deixei muitas vezes minha filha chorando do berço, porque muitas pessoas me disseram que pegar a criança quando chora viciava a criança e só querer colo. Hoje minha filha tem 15 anos, é extremamente insegura. Me sentia péssimo fazendo isso. E quando estava sozinha com ela, sempre pegava no colo. Eu entendo. Veja, isso, gente, é um reflexo de uma sociedade traumatizada. Nós vivemos numa sociedade traumatizada. Isso é um tema importante para todos nós. A gente precisa compreender que a gente vive imerso no trauma. Quando a gente vive imerso no trauma, a gente naturaliza coisas absurdas. Por exemplo, deixar uma criança, né? Isso não é uma crítica a essa mamãe, não, tá, Dani? Eu sei que você estava vivendo e fazendo o melhor que você podia. Eu vou falar isso, depois eu vou falar uma coisa que nos acalma também. A gente, não existe por que a gente deixar um outro ser humano chorando, né? A não ser o fato de que vivemos numa sociedade que normaliza uma loucura. Isso é realmente uma loucura. Como diz Laura Gutmann, é uma grande loucura. Eu devo ter passado por isso, porque esse é um tema que me move assim muito. Só um minutinho antes de você continuar. Dani, não segura não, tá, Dani? Não segura essa emoção que tá vindo, não. Não segura não, tá bom? Porque se você segurar, você não vai deixar sair o que precisa sair, tá? Deixa vir, fique à vontade. A outra coisa que eu ia dizer, viu, Dani, olhando para você, é que é sempre possível fazer a reparação. Nunca é tarde para a gente cuidar disso, né? Você fez o melhor, o que você pôde com o que você tinha em suas mãos, né? Hoje eu aconselho que você olhe para a relação com a sua mãe, porque se houve abertura para você fazer isso, houve também, possivelmente lá, você também foi vítima desse mesmo tipo de situação. É muito possível que isso tenha acontecido. E se facilitar a sua mãe também em relação à sua avó, isso vem numa série de mulheres. Eu costumo dizer, até para a gente ampliar o significado disso e a compreensão, e olharmos com muita autocompaixão para nós mesmos, né? Se você fez isso, enfim,
para que a gente possa compreender que a história da mulher, principalmente no nosso país, é uma história muito difícil, né? Mulheres que foram violentadas, que foram agredidas, que foram estupradas, que foram obrigadas a casar com homens que elas não queriam. Nossas avós e bisavós muitas vezes tiveram 15 filhos, perderam 7, perderam 8 filhos, viveram dores profundas, né? Então, nada mais natural para uma mulher que foi vítima de tanta coisa, né, historicamente falando, porque isso continua na nossa memória celular, que quando eu me deparo com uma criança, que Laura Gutman fala que é a sombra da mãe, a criança, o bebê, ele mostra para a mãe todas as dificuldades que a mãe teve a vida toda, inclusive quando era bebê. Tudo aparece, tudo transborda no bebê, né? Então é mais do que natural que uma mamãe dessa, muitas vezes, encontre até, porque a ressonância faz com que ela busque alguém que vai dizer a ela e dar um atestado e dizer, pode deixar essa criança chorar no berço. E aí a mãe se alivia, né? Então, esse é um processo histórico, Dani. Não pegue isso apenas como um ato seu isolado. Você é o resultado de um processo de muitas mulheres. Hoje, talvez, para as mulheres que estão aqui, seja um pouquinho mais leve. Ainda é muito difícil ser mulher no mundo hoje, né? E eu tenho todo o respeito por isso. Mas podemos dizer que hoje é mais leve do que era há 100 anos atrás. E nós somos o resultado dessa história. Essa história, ela nos afetou como homens, como mulheres também, porque todos nós viemos de uma mulher, né? Então, eu me vi em terapia, indo para o seio da minha mãe, lá, regredindo e voltando para o peito da minha mãe. O peito da minha mãe era um peito de pedra. Imagine você, como bebê, chegar buscando carne e encontrar frieza e pedra. Minha mãe tem uma história de vida super difícil, porque a mãe dela perdeu a própria mãe quando acabou de nascer. Minha avó foi abandonada emocionalmente, entende? Então, minha mãe não fez o que ela fez porque ela queria, né? Então, e hoje, olha para mim, eu estou falando sobre esse tema, estou ajudando as pessoas a reviverem isso. Sua filha só tem 15 anos, que bom que agora você sabe disso, né? Abra um espaço interno para talvez até, quem sabe, um dia conversar com ela sobre as agruras de ser mulher e dizer para ela que o que vai mais alegrar você é ver que no futuro ela não vai precisar mais repetir essa história. E a gente só não repete as histórias que a gente conhece, tá? Não estou dizendo para você ir agora e pegar sua filha e conversar com ela sobre isso, não. É só uma sugestão de você manter isso no seu campo, né? De olhar para ela e observar, vendo que atrás dela vem muitas outras mulheres e que atrás de você também venha. Quando você faz isso, e agora quando eu falo isso para você, eu já sinto que a sua fisionomia muda, porque você já começa a caminhar para outro lugar de compreensão e de nomear o que aconteceu com você, você já inicia aqui um processo de cura. E quando nós começamos a olhar para as nossas dificuldades, algo já imediatamente começa a se movimentar de um outro jeito. E aí a gente vai entrando em novos fluxos, tá bom? Deixa eu ver seu rostinho. Já estou vendo que é mais leve. É mais leve, sim. Lindo, Léo. Parabéns. Perfeita a sua colocação. E linda a sua história, né? Profunda. Angélica, acho que quer falar. Angélica. Eu também quero quero. agradecer, gente. Eu quero agradecer. Vocês estão em Salvador? Isso. Vou chegar até vocês algum dia, ao vivo e a cores. Eu sinto no meu coração que tem um chamado. Mas Muito você obrigada, foi maravilhoso. E como mãe, eu também reforço uma outra fala, né, do Léo, que sempre é tempo mesmo. Os filhos, eles também vieram faltando, com áreas faltantes, e não depende de nós, não está tudo na nossa, nós não temos todos os fiozinhos, senão os filhos seriam os fantoches. Eles vão aprender sozinho, as dores também serão cicatrizes e forças daqui a pouco. Hoje tem muitos tipos de terapia, muitos, dá para escolher. Por quê? Por que tem tantas terapias? Porque estamos doentes, estressados, cansados, caóticos, e precisamos olhar para dentro, né? Então eu falo isso não só para essa mãe, eu falo para mim mesmo.
E que bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mesmo. Um beijo para todos. Até breve, Léo. Até breve, querida. Obrigada. No próximo eu não vou, mas eu vou mandar caminhar os convites. Só para Ótimo, complementar obrigado. uma coisa que você falou, Angélica, eu gosto muito de estudar astrologia. Quem anda comigo sabe que eu gosto de estudar de tudo um pouco. A astrologia nos traz que nós estamos na era de Aquário. Nós saímos da era de Peixes, que significa cura. Então, a sua fala é exatamente isso. A era de Peixes, Peixes significa água, mar, limpeza, cura. Então, nós aqui estamos a serviço de um bem muito maior que a gente não consegue compreender. Nós estamos aqui a serviço da vida. Estamos a serviço de algo maior e nós estamos aqui fazendo o nosso papel de sermos curandeiros e curados ao mesmo tempo. Nós somos os nossos curandeiros e somos os curandeiros também dos outros. Nós estamos exatamente nesse processo e iniciamos a era de Aquário, né? Acho que a Jana quer falar. Eu quero falar um pouco, agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Mas, Léo, quando você falou sobre que as mulheres antes, né, não casavam porque por escolhas dela, aí me trouxe a parte da autonomia que você falou, da questão que já vem da barriga. Aí, no caso, teria essa relação de no caso, falando eu, Isabela, eu não tenho tanta autonomia. Agora eu estou começando, né, você foi meu professor no módulo aqui na Bahia, do módulo 4, não foi? E estou tendo alguns movimentos, né? E assim, essa autonomia é só que vem da barriga ou ela também vem dos ancestrais que não tinham, essas mulheres que foram violentadas, que casavam com homens que não amavam? Me conte esse caso. Existe uma frase célebre de uma professora alemã, eu fiz um curso com ela, ela se chama Ursula Frank, dando aqui os créditos. Ela fala assim: nós somos a essência do nosso sistema. Tudo que eu sou é o resultado de tudo que me aconteceu desde que lá atrás os nossos ancestrais se juntaram, né, e foram se conhecendo. Então aqui eu sou o resultado da história da minha mãe, da história do meu pai, dos meus avós, né? Então, obviamente, você como uma mulher negra, né? Você tem aí ainda muito próximo de você histórias ancestrais que talvez não tenham sido histórias de muita autonomia. Veja que tem cento e quantos anos que a escravidão foi abolida. A escravidão era exatamente o retirar a autonomia e a dignidade dos negros que vieram da África para serem escravizados, né? Então, quando a gente fala de autonomia numa sociedade absurdamente racista, né, ainda muito racista, e que tem uma história absurdamente recente de escravidão, eu não posso negar esse fator transgeracional. Isso não quer dizer que você, sendo quem você é hoje, né, nascendo na família que você nasceu, você não possa dar a volta por cima ali mesmo no início da sua vida, com uma mãe que se olhou, que angariou recursos, porque o fato dos negros e negras terem sido escravizados não determina um destino difícil necessariamente, né? Apesar disso ser algo que a gente vê e que é muito triste de ver. Mas isso gera recursos também de força, de possibilidades, de várias coisas que podem acontecendo. Então, nós somos a essência de tudo que nos aconteceu, né? Então, sim, nós somos o resultado do que a gente chama de uma biografia transgeracional, que vai envolver tudo que nos aconteceu, as coisas difíceis que nos aconteceram e que foram vistas se transformam em recursos de força, em novos movimentos que talvez só nós mesmos temos esse talento especial, porque fomos nós que passamos por essa dificuldade e por isso ninguém melhor do que eu para resolver essa situação, porque isso já está na minha carga genética. Então não só são dificuldades que a gente gente também herda recursos. Quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, a gente recebe absolutamente tudo que vem deles, né? E aí vamos lá, se sua mãe, se a mamãe, ela teve muito recentemente um trauma, como foi o meu caso, em que a minha avó, né, quando teve a minha mãe, ela estava sob esse trauma de ter perdido a mãe muito precocemente, ainda no parto, a minha bisavó morreu no parto,
Eu recebi isso, era muito recente da minha mãe. Até hoje eu sei que isso está muito presente na vida dela, né? Como um trauma. Eu que fui me curando, me tratando, né? Então, o que aconteceu comigo ao ser colocado no colo da minha mãe é reflexo de uma história anterior. Entende? Então, ninguém está sozinho. Nós somos o resultado de todas essas histórias. Então, é uma mistura de tudo, na realidade, para simplificar a sua resposta. Entendeu? Então, como é que a gente resolve isso, Bela? Cuidando da gente, olhando para a nossa vida, fazendo o que você está fazendo aqui, conhecendo a sua história, reconhecendo as coisas que aconteceram, separando o joio do trigo, o que é meu e o que não é meu, olhando com gratidão e respeito para todas essas mulheres que vieram antes de você, que você só pode estar aqui porque elas fizeram os movimentos necessários e principalmente se alegrar, porque se nós estamos aqui é porque deu tudo certo, né? Mal ou bem, a gente chegou até aqui, podemos ser gratos, estarmos felizes por isso. Isso também é muito importante, né? Não houve somente dor, houve também alegria, houve dança, houve canto, houve filhos que nasceram e que foram muito bem-vindos, houve troca, houve muito amor também, né? E houve momentos difíceis, mas nós somos um caldeirão disso tudo misturado. Tá bom? Responde sua pergunta. Janaína levantou a mãozinha. Você quer falar, Janaína? Eu vi aqui no chat, a gente não está com perguntas, só as colocações que eu vi que Dani conversou com algumas pessoas. Quero sim, Jéssica. Na verdade, eu queria falar um pouquinho quando o Léo fala que há oportunidade para reparação, né? Isso é bastante importante e hoje eu entendo muito bem isso, muito mais do que eu entendi há 3 anos atrás. Eu sempre fui muito workaholic e sempre a questão de perdi muito tempo que eu poderia ter me dedicado às minhas filhas, né? Hoje eu consigo ter essa noção, né? E levava também essa culpa. Então é muito acalentador escutar isso. E assim, eu tenho os últimos 2 anos eu já fiz alguns workshops com o Léo, já conversei algumas vezes com você nos corredores da empresa. E assim, o que é importante é a gente, que Léo falou aí, é a gente se autoconhecer, né? Isso faz parte do processo. O autoconhecimento faz com que a gente consiga enxergar esses traumas e temos tempo para reparar esses traumas, né? Sempre há tempo para reparar e essa busca que faz com que você evolua cada vez mais, né? Eu estou acreditando nisso e isso está me fazendo bem e está me desenvolvendo também. Era isso. Muito bom, é isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, Jéssica, de Maria Elizabeth. Léo, o vínculo dos filhos com os pais passa também pela mãe? Não entendi. Beth, você pode explicar melhor essa pergunta? Ela está aí? Estou aqui. Diga, para eu entender melhor o que você quer dizer. O que o nosso papel enquanto mãe, nossa relação, esse vínculo que é muito forte com os nossos filhos, com relação a isso, como que a gente forma a identidade? Ou nós temos esse poder de formar uma identidade para os nossos filhos sobre a paternidade? Sobre a relação com os pais, o vínculo? Laura Gutmann, ela escreve muito sobre maternidade, né? Aí uma vez perguntaram a ela, por que você não fala muito de paternidade? Ela fala assim, para quê? As mães já falaram tudo que precisa já sobre os pais. Então, veja, a criança, ela precisa ter acesso ao pai. Ela precisa aprender a ver o pai com seus próprios olhos. Porque se a mãe criar porque o primeiro relacionamento que a gente tem é com a nossa mãe. Se a mãe não permitir que a criança vá ao pai e olhe para o pai com os seus próprios olhos e tenha um relacionamento dela com o papai, né? Ela e o pai, sem a interferência da mãe, que é algo extremamente desafiante para as mães, né? Porque dar esse filho para o pai, para algumas mulheres, principalmente numa sociedade muito machista como é a nossa, né? E muito matriarcal, mais matriarcal em muitos sentidos, assim, de ter mães muito poderosas, mães que têm milhões de garras para proteger os filhos. Isso é muito dessa cultura nossa latina, né? É muito assim. Você vê que nos Estados Unidos, com 18 anos, os filhos são literalmente enxotados e vão viver sua vida.
Eu tenho 46 quase. Se eu for para casa de minha mãe, não tenho podido ir. Mas, meu Deus, ela vai me dar um chá, vai me dar um biscoito, vai me dar... Ela não quer que eu saia de casa. Ela quer que eu fique lá com ela, entende? Então, isso é muito cultural. Então, é muito comum. Eu não estou falando isso baseado em ideias. Eu estou falando isso pela minha experiência prática mesmo na clínica. Então, o bebê, a criança, ele precisa, depois de um certo tempo, ir em direção ao pai, né? E ter a sua própria perspectiva do que é estar num relacionamento que é completamente diferente daquele com a mãe, né? Que ali a gente vai desenvolver o que a gente chama de função paterna, de ir para o mundo, de lidar com limites, de lidar com sim, de lidar com não, de ter paciência para conseguir as coisas, né? Então, sim, a mãe é muito responsável pelo relacionamento que esse filho vai ter com essa sua parte masculina, né? Com o pai que habita dentro dela. Então, a mãe, por isso que eu sempre me curvo diante das mulheres, porque é uma grande responsabilidade ser mamãe, né? Porque está nas mãos da mãe muitas das coisas que vão acontecer com o filho lá na frente. Mas a boa notícia é que quando essa mamãe ela retorna para o próprio pai, quando ela vê que não é tão arriscado assim, e vai trabalhando confiança. Eu conheço muitas mulheres que tremem nas barras. Ai, meu Deus, vou deixar o meu bebezinho, vou deixar ele trocar a fralda do meu bebezinho. Vou sim, porque se eu escolher esse homem, é o homem certo. Eu tenho que trabalhar isso. Eu estou vendo várias mulheres fazendo isso, já podem fazer isso. E isso é um exercício. Isso é um exercício. Como tem outras muitas que foram profundamente machucadas pelo masculino, não ouviram da própria mãe que o homem não presta, que essa mãe ouviu da mãe, que ouviu da mãe, que ouviu da mãe, por causa desse histórico todo que a gente falou aqui, de que os homens aprontaram muito mesmo e ainda aprontam, né, com violência, com um monte de coisa. Então cria-se uma imagem de que todos os homens não prestam, né? E aí no inconsciente é muito difícil, o que não sabe cuidar do bebê, o que eu faço melhor, né? Então, quando vocês mulheres, e muitas mulheres já estão conseguindo fazer isso, começam a lidar com suas próprias dificuldades, aos pouquinhos também com autocompaixão, porque isso é histórico, isso vem de muito longe, né? Não é uma culpa individualizada, isso é uma culpa que vem de lá de trás. Mas eu estou vendo várias mulheres sendo capazes de fazer novos movimentos. Aí vocês criam crianças que estão aptas a irem para o mundo, e o melhor de tudo é que a pressão para você cai. Eu estou vendo Jéssica e conheço o Bruno, e sei que é um casal em que isso acontece de verdade, né? Eu vejo o Bruno lá com... Eu esqueci o nome da filhota de vocês, Jéssica. Lá eu sei que Jéssica abre esse espaço. Aí um grande exemplo aqui para vocês, né? Então isso é possível, é real. Para muitas mulheres é mais desafiante, para outras já tem uma certa facilidade, porque já veio de uma família em que o pai tinha um papel não de destaque, mas um papel de igual, né? Então é um processo mesmo. Responde, Beth. Só para complementar, Léo, a tua, né, colocação ótima para a Isabelle, que algumas pessoas não conseguem compreender digamos que essa libertação, essa liberação, essa passagem de ir para o pai, né? Então é através da mãe que a criança vai ao pai, é através do meu olhar que ela vai ao pai. E é muito comum, é muita pergunta, eu acho muito interessante como que nós somos tão mentais ainda e queremos tudo muito matemático, que muita mãe me pergunta, mas como eu cedo? Como que eu permito que o meu filho vá ao meu pai? Não é só com movimentos conscientes, no sentido de realmente permitir um banho, uma fralda, isso são questões conscientes, mas é também no inconsciente. O que eu sinto para o pai, o que eu, mãe, sinto com a identidade pai. Bruno, ele tem dois papéis, ele é o marido e ele é o pai. O que eu, Jéssica, sinto com o Bruno pai? Qual é o meu olhar para o Bruno pai? Então, são movimentos conscientes e inconscientes que faz com que esse filho vai passar pelo seu olhar, ele atravessa a mãe e chega no pai. Bom, eu agradeço, gente, já são 18 horas para a gente respeitar o horário. Mais uma vez, muita gratidão a todas, que vocês saiam com essa percepção aguçada. Eu vou tirar uma foto, eu consegui tirar, eu filmei o Léo falando um pouquinho, eu filmei, tirei uma foto, mas se vocês puderem abrir a câmera, algumas pessoas precisaram sair, tudo certo. Eu vou depois disponibilizar para vocês. Jéssica, eu poderia só
terminar aqui uma coisa? Pode ser? Antes da gente fazer essa foto. Eu só queria reforçar alguns convites para vocês, tá, gente? Aproveitar aqui a oportunidade. Amanhã eu vou fazer uma live às 19 horas. Nem foi lançada ainda, estou falando aqui de primeira mão para vocês sobre relação de casal, harmonizando as relações a dois. Vai estar lá no @Instituto Alegria, tá? É uma live que a gente vai fazer para dar um gostinho para esse curso que a gente vai fazer nos dias 9 e 10. R$60 o curso. A live é de graça e o curso custa apenas R$60. 2 encontros de 2 horas. Temos também, nos dias 18 e 19 de junho, o curso O Essencial para o Sucesso dos Nossos Filhos. É um curso com um olhar sistêmico para a educação dos nossos filhos, que vai... No primeiro dia, a gente olha um pouco para a infância dos pais, que tem tudo a ver a gente olhar para a infância dos pais para saber o que é que acontece hoje nessa relação com os filhos. 18 e 19. Seguindo o Instituto Alegria, vocês têm lá todas as informações. E se vocês são da área de educação, no iniciozinho de julho, a gente vai ter um curso para professores, o lugar de força do professor na sala de aula. Vai ser também um bom momento aí para a gente ir aprofundando essas questões, tá bom? Eu espero todo mundo amanhã na live. Instagram, né, Léo? Porque tá tudo lá no Instagram dele, gente. Tá tudo no Instagram. @Instituto Alegria. Sigam. Exatamente. Tá bom? Eu coloquei aqui no chat, eu vou colocar de novo. Quem quiser entrar, esse grupo do Telegram, para que eu também possa ir compartilhando os conteúdos que vão ser lançados. Eu devo estar lançando também um e-book falando de alto amor. Então, nós falamos hoje aqui de vínculo. Então, essa necessidade, esse encontro comigo, esse alto amor, eu vou estar entregando para vocês 4 passos para a gente desenvolver esse alto amor. Tá bom? Mais uma vez, obrigada. E Elisa, que está aqui até o final. Leozinho, muito obrigada. Obrigado, meus amores. Valeu. Isabela, Verônica, Maria, Angélica, Danúbia, Jana, Dani, Carla, Paulinha, Jussara e Érica, a todos que já tiveram que sair, muito obrigada. E que vocês possam, cada minutinho, com muito respeito, com muita paciência e com muita compaixão, se permitir essa autoanálise desses seus recursos, do que vocês estão acessando aí em vocês. Eu vou tirar uma fotinha com vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma brincadeirinha. Primeiro eu vou tirar assim, tá? Jussara, você consegue botar sua câmera, se não for tão inconveniente para você. Só para sair bonitinho, né? Assim, deixa eu ver para eu sair também, né? Deixa eu tirar uma assim agora com a minha plaquinha. Quem esteve no ano passado no Day Off sabe dessa plaquinha. Gente, muito obrigada. Sigam Instituto Somos Pais, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, Instituto Alegria, quem quiser acompanhar Léo. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Valeu. Um beijão.